Opa, tudo bom? Aqui é o Joás do AB Nunca Mais e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como passar na OAB. Eu vou falar de dicas específicas mostrando passo a passo como você pode vencer a FGV e ser aprovado ou aprovada no exame da ordem. Bom, o primeiro passo para qualquer objetivo, o primeiro passo que você tem que saber é por onde começar. Por que essa pergunta é importante? Como começar? Por onde começar? Porque na OAB, um dos principais desafios é o tempo. Geralmente você tem, em média, 2 a 3 meses de preparação e aí, muito assunto em pouco tempo. Você precisa saber como cobrir boa parte desse assunto, identificar o que é mais importante. Um dos principais erros que eu identifico das pessoas é querer estudar da mesma forma que estudava para a faculdade. E não funciona. Sabe por que não funciona? Porque na faculdade você até conseguia, né? Geralmente dividiam-se em 2 grupos das pessoas na faculdade. Aquelas que eram consideradas mais dedicadas, que estudavam regularmente, e o restante, que até eu me incluía nesse grupo do restante que estudava de véspera. Como é que eu fazia? Chegava um pouco antes da prova da faculdade, revisava e conseguia, às vezes conseguia uma nota mediana, né, um 7, às vezes ficava ali raspando e depois conseguia recuperar. Só que na OAB, geralmente não dá para fazer isso, porque é uma quantidade de assuntos absurda. Quando você fazia a prova na faculdade, você fazia a prova de um assuntozinho específico, então dava para você reter na memória de curto prazo aquele volume de informações, só que o volume de informações na prova da OAB é enorme. Então você precisa saber o primeiro ponto: como identificar as partes que você vai priorizar, porque a limitação de tempo não vai permitir, via de regra, que você estude, que você abarque todo o programa. Imagina só querer estudar 5 anos de faculdade em pouco mais de 2 meses, algumas pessoas até 3 meses. Então, não dá para estudar como estudava na faculdade. Esse é um dos mitos que está quebrado nesse momento. Você tem que estudar estrategicamente, identificando os pontos principais. Afinal, das 80 questões, você só precisa acertar 40. Identificando quais são aqueles pontos-chave, aqueles pontos quentes, você chega mais fácil, você chega de forma estratégica. Você encontra o equilíbrio entre esforço, que é o empenho, e o seu desempenho. Quando você encontrar esse limiar, quando você encontrar esse equilíbrio, é onde você vai ser aprovado no exame da ordem. Então, eu tenho aqui a seleção, a coletânea dos principais assuntos cobrados pela FGV, cobrados na prova da OAB nos últimos anos, em cada uma das disciplinas. Então, esse é o primeiro ponto de partida, você identificando, em direito administrativo, por exemplo, os 3 principais assuntos. Eu tenho aqui uma lista com vários assuntos e eu vou disponibilizar aqui no final desse vídeo, eu vou disponibilizar o link para que você tenha acesso gratuitamente a esse material, tá? Que isso é o edital esquematizado, onde você vai ter todas as disciplinas com os principais assuntos cobrados em cada uma delas. Então, em direito administrativo, por exemplo, intervenção do Estado na propriedade, organização da administração e contratos administrativos são os 3 principais assuntos cobrados pela FGV ao longo dos anos do exame da ordem. Então vamos lá, imagina que uma pessoa ela vai começar a estudar direito administrativo e ela começa estudando por um assunto que cai pouquíssimo e ela se dedica aí 5 horas. Agora imagina uma outra pessoa, no caso você, que está estudando aquelas mesmas 5 horas, só que está estudando esses 3 assuntos mais recorrentes, com maior probabilidade de cair. Quem vai ter mais chances de chegar na hora da prova e se deparar com um assunto que estudou? Você. Porque na FGV, ela tende a cobrar o que ela prioriza mais. Existe um perfil do advogado que a FGV quer. Então, ela seleciona quais são os assuntos que ela considera que um advogado precisa saber e cobra na hora da prova. Se você começa pelos principais, o ideal seria o quê? Estudar tudo. Esse seria o ideal. Se você pode estudar tudo, estuda tudo. Agora, se você, assim como eu e assim como várias pessoas, tem o tempo como um dos principais desafios, porque faz outras atividades, qualquer que seja elas, você precisa identificar quais são os pontos principais. E aí você pode começar
por esses assuntos mais recorrentes. Você começa por eles. Imagina, se você começa por um assunto que não é tão recorrente e não dá tempo de você chegar naquele assunto mais recorrente. Então você se daria mal, concorda comigo? Então, qual é a lógica? Você começa pelaquilo que a FGV cobrou nos últimos anos e a partir daí, depois, você chega nos menos recorrentes. É como se fosse assim, do mais provável para o menos provável. E a gente está falando em probabilidade. O ideal, claro, seria que você estudasse tudo. Se você puder, tudo bem. Senão, você pode utilizar essa estratégia de priorizar. Até porque você não precisa saber de tudo. Você não precisa saber o suficiente para acertar as 80 questões. Você só precisa de acertar metade disso. Você só precisa acertar 40 questões. É isso que você tem que identificar. Quais são as disciplinas que, combinadas, você vai estrategicamente focar para se dar bem, para conseguir vencer a FGV e ser aprovado no exame da ordem. Quando eu comecei a estudar para a FGV, para a OAB, eu comecei no 9º período. Foi a minha primeira experiência com a prova da OAB e fui aprovado de primeira, utilizando essa estratégia, identificando primeiro onde focar, para não perder tempo com coisas desnecessárias, e a partir do momento que eu identifiquei o que focar, eu intensifiquei meus estudos. Eu percebi que esses pontos me dariam a segurança, a tranquilidade de eu chegar na hora da prova e me deparar com a alta margem de probabilidade de encontrar aquilo que eu vim estudando, aquilo que eu vim focando. E é isso que vai acontecer com você ao focar nos principais assuntos cobrados em cada uma das disciplinas, tá? Outro ponto aqui. Ética. Ética é uma das matérias principais dentro do exame da ordem. Principal por quê? Porque do universo de 80 questões, 10 questões são de ética. Ou seja, mais ou menos aí 12,5%, se eu for bom de cálculo, me perdão se eu estiver errado, 12,5% da prova vai ser dessas questões de ética. E se você pegar proporcionalmente ética com 10 questões sobre o que você precisa para ser aprovado, ou seja, sobre as 40 questões, você vai aí para uma taxa de 25%. O que é que eu quero dizer com isso? Se você fecha as questões da disciplina de ética, você já tem 1/4 da prova, a pontuação de 1/4 da prova, 1/4 do que você precisa acertar da prova, você já tem consigo. Então agora só é buscar os outros 3/4 da prova. Aí você vai escolhendo aquelas matérias-chave, existe uma lógica para isso, tá? Você vai escolher não só pela pontuação específica. Eu dei o exemplo de ética, mais com base na pontuação, mas não só isso. Você tem que observar também o seu desempenho e o volume daquela disciplina. Tem disciplinas que têm um volume tão denso, como por exemplo o Direito Civil, que você demoraria muito tempo para cobrir todo o conteúdo, tudo que é previsto, tudo que é possível de cair, para ter o mesmo resultado que, por exemplo, você teria em Direito Constitucional, que tem aí a Constituição com 250 artigos. Percebe o que é que eu estou te mostrando aqui? Eu estou te mostrando que existe praticamente uma ciência para ser aprovado na OAB. Mas não é uma ciência, não no sentido difícil, não no sentido misterioso, não. Uma ciência no sentido de que qualquer um pode seguir e, a partir de seguir certos passos, seguir um método, você vai poder ser aprovado da mesma maneira que eu fui. Quando eu consegui ser aprovado, você também vai ser aprovado. Outro ponto que eu quero falar aqui, a escolha da segunda fase. É um ponto que eu considero também fundamental para a sua aprovação na OAB. Muitas pessoas escolhem a matéria da segunda fase porque um amigo falou, ou porque um professor vendeu, entre aspas, vendeu a matéria como a melhor matéria. E nem sempre, eu quero dizer, nem sempre, isso é verdade. O que é que acontece? Você deve escolher a matéria da segunda fase por alguns critérios, mas o principal critério, na minha opinião, é a sua afinidade com a matéria. Como assim, Joyce? Se você já estagiou naquela matéria, você já tem uma certa experiência prática com a matéria, isso conta pontos significativos para que você se dedique a fazer aquela matéria na segunda fase. E se você não estagiou, no meu caso, eu nunca tinha estagiado na matéria, e aí eu estava zerado, eu escolhi Constitucional, estava absolutamente zerado. Qual foi o meu critério de escolha? Além de ser uma das matérias que eu considerei que eu dominava mais, teoricamente, dentro do universo das 7 matérias possíveis,
era a que eu mais dominava, também tinha administrativo, mas eu gostava mais do constitucional, e isso me fez me sentir mais confiante e mais seguro, ou seja, ter mais afinidade, eu tinha mais afinidade com o constitucional, e isso me fez escolher essa matéria, mesmo zerado. Eu decidi escolher essa matéria e não fui pela maioria. A maioria, alguns amigos indicavam outras matérias e eu pensei direitinho e disse, poxa, se eu for nessa matéria porque alguém está dizendo, na hora que eu for fazer a prova, esse alguém não vai estar comigo, vai ser eu e eu mesmo. Então eu preciso escolher uma matéria que eu me identifique, que eu goste de estudar, porque eu vou passar praticamente aí 2 meses ou um pouco menos do que isso, só estudando aquela matéria. Então, se eu já tenho afinidade, tudo fica mais fácil. É verdade, quando você tem familiaridade com a pessoa, você se sente bem estando com ela. É muito mais fácil você estar ao lado de uma pessoa conhecida, né, conversando com uma pessoa conhecida, do que chegar numa pessoa desconhecida, porque você não tem familiaridade. Então, se você puder, dentro do contexto do OAB, escolha aquela que você tem mais afinidade. Fazendo um resumo do que eu falei aqui, para que você possa ser aprovado no OAB. Nesse vídeo, que o objetivo foi mostrar algumas dicas específicas de como você pode passar. Então, vamos lá. Primeiro ponto, não dá para estudar como você estudava na faculdade. Não dá, não funciona. Aqui o jogo é outro. Você tem que identificar como é que funciona, como é que a banda toca no OAB. A banda toca bem diferente do que tocava na faculdade. Por onde começar? Existe o desafio do tempo. Você tem que saber que não dá para tentar cobrir tudo. Se der, se você conseguir cobrir todo o assunto, todos os 5 anos da faculdade, tudo bem. Mas se não dá, você precisa identificar quais são os assuntos, quais são os temas mais recorrentes. E aí eu vou disponibilizar para você gratuitamente esse material, que é o edital esquematizado, onde você vai ter todas as matérias e o que é que foi mais cobrado, o índice de recorrência em cada uma dessas disciplinas cobradas nos últimos anos pela FGV. Outro ponto, você não precisa querer saber tudo, porque você não vai precisar acertar 80 questões, você só vai precisar acertar 40. Lembrando da importância da disciplina de ética, 10 questões, 12,5% da prova ou 25% da pontuação que você precisa para ser aprovado, ou seja, os 40 pontos. A escolha da segunda fase definitivamente não é baseada no que alguém diz para você. É baseada exclusivamente na afinidade que você tem. Qual é a afinidade que você tem com essa matéria? Para mim, a escolha da matéria na segunda fase já é um grande passo para a sua aprovação no OAB. É claro que você precisa se concentrar por etapas. Você vai focar primeiro, exclusivamente na primeira, sendo que você já vai ter feito a escolha da segunda no momento da sua inscrição, e quando chegar à segunda fase, você vai se debruçar sobre aquela matéria que você já gosta, daquela matéria que você já tem afinidade, ainda que você não tenha experiência prática naquela matéria. Então, esse vídeo, eu quero que você comente, né? Comenta aqui nesse vídeo, deixa o teu feedback, quais foram os insights que você despertou a partir desse momento, desse vídeo que você assistiu. Compartilha também com seus amigos, baixa gratuitamente esse material, o edital esquematizado, porque tenho certeza que vai ajudar na sua aprovação. Eu quero que você aplique essas dicas no teu dia a dia, com bastante motivação, com vontade de crescer, com vontade de ser aprovado no OAB. Eu desejo, do fundo do meu coração, que você se dedique e que você seja aprovado no exame de ordem, que você faça a sua última prova da OAB. Depois eu quero receber um comentário aqui, saber se de alguma forma eu pude te ajudar nisso. Eu vou ficar muito feliz. O teu comentário aqui vai ser a moeda, vai ser a fonte da minha satisfação. Um grande abraço e até a próxima.